no Brasil e em outros países também. Essa é a mensagem mais importante nesse momento. Fique em casa para ajudar a conter a disseminação do coronavírus. Vamos para as notícias e logo depois a gente conta com as análises dos nossos especialistas e colaboradores. Vou começar falando sobre STF. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal definiu que Jair Bolsonaro deve acatar decisões de estados e municípios no combate ao coronavírus. Foi uma sessão virtual que tirou o poder de Bolsonaro de relaxar as medidas de isolamento por decreto, conforme ele vinha anunciando que faria. O ministro Gilmar Mendes falou dos limites do poder do presidente. Vamos assistir um trechinho dessa fala. O presidente da República dispõe de poderes, inclusive, para exonerar o seu ministro da Saúde. Mas ele não dispõe do poder para, eventualmente, exercer uma política pública de caráter genocida. Pois é, e continua a expectativa pela demissão de Luiz Henrique Mandetta, que pode acontecer a qualquer momento. Na coletiva diária do Ministério da Saúde, que aconteceu ontem, o ministro disse que não aceitou o pedido de demissão do secretário de Vigilância em Saúde, conforme ele tinha confirmado de manhã pela assessoria. Mandetta finalmente assumiu que está de saída da pasta e a gente confere alguns trechos dessa coletiva agora. Entramos no Ministério juntos, estamos no Ministério juntos e sairemos do Ministério juntos. Hoje teve muito ruído por causa do Wanderson, por conta de toda essa ambiência. O Wanderson falou, já mandou lá para o setor dele, falando que ia sair, aquilo chegou lá para mim, eu já falei que não aceito, o Wanderson continua, está aqui, acabou esse assunto, nós vamos trabalhar juntos até o momento de sairmos juntos do Ministério da Saúde. Estamos muito cansados, Não teve um motivo específico, é isso, nós estamos cansados. Não somos insubstituíveis, não somos em nenhum momento, nunca falamos que somos. São visões diferentes, não tem problema nenhum, gente. Qual é o problema, qual é a dificuldade disso? Então, essa prerrogativa, eu não estou ministro por obra de nada diferente do que do presidente. E ele claramente externa que ele quer um outro tipo de posição por parte do Ministério da Saúde, que eu, baseado no que nós recebemos, né, baseado em ciência, eu tenho esse caminho para oferecer. Hoje de manhã, uma entrevista exclusiva à Rádio Metrópole de Salvador, na Bahia, o ex-presidente Lula comentou essa relação, esse embate entre Bolsonaro e Mandetta. Vamos ver. Agora a gente está fazendo uma briga entre o ministro da Saúde e o presidente da República. Esse ministro da Saúde sempre foi contra o SUS. Esse ministro da Saúde foi um dos responsáveis de mandar os médicos cubanos embora, acabar com os mais médicos, porque era, na verdade, um privatista do sistema de saúde. E agora o que está ficando provado? O que está ficando provado, Mário, é que toda hora que dá uma dor de barriga, o mercado se esconde. E quem tem que cuidar da dor de barriga é o Estado. É por isso que eu sou defensor do Estado, sabe? Um Estado indutor do desenvolvimento, um Estado que cuide da saúde, que cuide da educação, um Estado que cuide daquilo que é essencial a toda a população. Mais uma notícia: a Justiça determinou que irregularidades ou a falta de CPF, que é o cadastro de pessoa física, não impeçam o recebimento da renda mínima emergencial. A decisão é do Tribunal Federal Regional do Pará e atende a um pedido do governo paraense. A Caixa Econômica Federal, responsável por esse pagamento, tem agora 48 horas para cumprir essa decisão. Sobre todo esse cenário, a gente conversa agora com o Miguel do Rosário, jornalista, editor responsável pelo blog O Cafezinho. Oi, Miguel, tudo bom?
Seu microfone, precisa liberar. Oi, Thalita, tudo bem? Tudo certo, maravilha agora. Eu queria começar conversando com você, Miguel, até mais brevemente, mas para a gente não deixar de falar. O Onyx Lorenzoni disse agora há pouco que vai recorrer dessa decisão da Justiça do Pará de conseguir de que o pagamento do auxílio seja feito sem a necessidade do CPF. Inclusive, ele cita que sem o CPF para fazer essas transações, esse dinheiro ia acabar parando na mão de bandidos em detrimento das pessoas mais pobres que precisam desse dinheiro. Mas é uma burocracia, de fato, que tem levado muita gente às portas de agência da Receita Federal para fazer essa regularização, fazendo aglomerações, o que não é permitido nesse momento, e com uma urgência de ter posse desse dinheiro que não está conseguindo chegar. Então, assim, é bastante simbólico esse recorrer dessa decisão, né? É muito irônico que um governo que vinha falando que queria combater a burocracia, no momento que era para demonstrar justamente uma inteligência, no sentido de você evitar uma burocracia, muitas vezes desnecessária, né? Porque se você pegar o eventual percentual de erros que possa acontecer por causa de CPF, é insignificante. Né? E esse programa ele vai durar pelo menos, no mínimo, 3 meses. Então, você pode liberar o dinheiro e fazer concomitantemente uma avaliação através de um sistema de inteligência, se está tudo certo, automaticamente. Né? Agora, você criar mais um impedimento, a gente sabe que a gente está lidando com uma pandemia muito perigosa, a letalidade está aumentando no Brasil, as pessoas precisam ficar em casa. Então, para isso, o dinheiro tem que chegar com muita urgência. Agora, eu não me espanta que o Onyx tenha falado isso, porque o Onyx, ele durante todo o tempo, ele não demonstrou consciência da gravidade da pandemia. Tanto que ele foi flagrado no áudio, conversando com o deputado Osmar Terra, que até pouco tempo estava cotado para ser ministro da Saúde, e os dois debochando e minimizando o número de mortes, dizendo que iriam morrer só 2, 3 mil pessoas de Covid no Brasil. E é uma coisa completamente fora da realidade, demonstra uma completa alienação em relação aos próprios números, à própria letalidade. Você já tem aqui o secretário de Saúde de São Paulo, ele estimou que deve morrer 111 mil pessoas só em São Paulo de Covid em 6 meses. Isso mantendo a quarentena. Né? Então, hoje, por exemplo, no Brasil todo, aqui a gente já tem 1.736 mortos. Como é que ele fala que vai morrer 3 mil? E o índice de morte diária no Brasil hoje já é o maior do mundo. Quer dizer, o índice de variação, eu peguei aqui num gráfico, porque eu fiz um gráfico, publiquei agora no cafezinho, é uma coisa triste de se publicar, mas nos últimos 8 dias, a variação do número de mortes no Brasil foi de 117% nos últimos 8 dias, nos Estados Unidos foi de 109%, na Inglaterra 81%, ou seja, o Brasil, a curva está muito ascendente. Né? O que era se esperar, porque o Brasil é um país muito populoso, é um país onde você tem uma densidade demográfica muito vulnerável a esse tipo de pandemia, porque você tem aglomerações enormes de pessoas. A gente sabe, qualquer um que tem um pouco de conhecimento sobre o Brasil, e quase todo mundo tem, sabe que as grandes cidades brasileiras, elas têm um problema grave de favelas, né? Que você tem um problema sanitário muito, muito, muito grave, porque o vírus ele é transmitido pelo ar, né? pela saliva, só que ele também é transmitido pelo esgoto. Né? Então, quando as pessoas que têm sistema de saneamento razoáveis, elas só se contaminam pelo ar. Só que em comunidades que têm sistemas de esgoto deficitários, né, precários, você tem um segundo meio de contaminação muito grave também, que é pelo esgoto.
Então, isso que já está entrando aqui na Rocinha, já está entrando nas favelas do Rio de Janeiro, de São Paulo, Fortaleza, Manaus, né? Alguns mitos caíram, por exemplo, que o vírus seria contido pelo calor. Infelizmente não é verdade, tanto que as cidades onde o vírus está atacando mais Fortaleza e Manaus, que são cidades muito quentes, cidades muito tropicais. Então, não é verdade. O vírus, ele infelizmente se adaptou bem ao calor. E esse Onyx Lorenzoni, ele não tem consciência disso. Ele representa dentro do governo um núcleo, né, que é junto com o presidente Bolsonaro, que não entendeu a gravidade da crise, né, e não me espanta que ele tenha feito esse tipo de observação, que é pueril, né, porque você tem outras maneiras mais inteligentes de você evitar fraudes. São sistemas eletrônicos, de aplicativo, enfim. É triste que a gente esteja na mão dessas pessoas. Tem questões muito mais importantes para serem discutidas nesse momento. Agora, eu queria conversar com você sobre essa questão da permanência de Mandetta. Até ontem discutíamos se Mandetta ficava ou não. Parece que hoje, após, na verdade, a coletiva de ontem à tarde, ontem no final da tarde, temos uma situação mais concreta em relação à saída de Mandetta de fato. As notícias, inclusive, são de que Bolsonaro já está se reunindo com possíveis candidatos ao Ministério da Saúde. O que significa trocar de ministro a essa altura do campeonato, com nomes que a gente ainda não conhece? Parece que Osmar Terra não assumiria, já que Bolsonaro está fazendo conversas com outras pessoas. Mas quais os significados disso, Miguel? São muito graves. As pessoas falam, não se deve trocar um general no meio da guerra, mas não é bem assim. Numa guerra, às vezes, você troca um general. Só que você troca quando ele está indo mal. Quando você o general demonstra muita incompetência. Agora, no caso do Mandetta, apesar das críticas políticas que se faz a ele, até você apresentou aí o vídeo do Lula criticando algumas posições políticas do Mandetta, mas o fato é que ele, porque uma coisa é sua posição política, outra coisa é quando você está com batata quente na mão e você tem que agir. E o Mandetta, diante das circunstâncias, sabe, ele estava sendo a pessoa certa na hora certa, porque ele demonstrou, inclusive ele repete isso na coletiva, que ele estava demonstrando respeito à ciência, né? Respeito aos fatos, à pesquisa. E isso que a gente quer de um ministro, nesse momento, sobretudo como contraste ao presidente Bolsonaro, que não demonstra respeito à ciência. Então, a grande expectativa, na realidade, da sociedade brasileira agora, é se o presidente Bolsonaro vai trocar o Mandetta, como parece que vai ser, por um ministro que ponha questões políticas menores acima da ciência, que não respeite as recomendações médicas, as recomendações de todas as instituições médicas, todos os pesquisadores, porque agora, por exemplo, eu estava vendo um dado hoje, Fortaleza já chegou a mais de 90% da ocupação de UTI. Manaus já entrou em colapso. O Rio está chegando aí 70%, 80%. Né? E a gente está no começo de um processo. E a curva não está caindo. A curva está subindo, porque, como já falamos aqui, né, o Brasil vai enfrentar uma dificuldades naturais, diferente da Itália, da Nova York. Os países que estão enfrentando a pandemia hoje são países muito ricos, que têm uma estrutura urbanística infinitamente melhor do que o Brasil. O mundo ainda não viu o vírus atingir grandes populações vulneráveis. Ainda não aconteceu isso de maneira dramática. A gente ainda está esperando com muita apreensão ver o que vai acontecer na África, o que vai acontecer aqui na América Central e o que vai acontecer no Brasil. Né? Porque o Brasil, a gente sabe que ele tem países inteiros miseráveis dentro do nosso próprio território. E pelas próprias circunstâncias desse vírus, né, que ele começou através de pessoas de classe alta, por causa que são pessoas que fizeram viagens internacionais,
Então, você inclusive saiu, estou acompanhando muitos gráficos, tem um site aqui que faz os gráficos por renda, vítimas por renda. Até o momento, 80% das vítimas do Covid, globalmente, foram pessoas de renda alta. Por causa disso, que o vírus ainda está baixando para as camadas mais baixas. Então, todo o preparo, todo o aparato, todo o esforço do Mandetta e do sistema de saúde, das pessoas com o mínimo de lucidez, porque uma coisa é fato, Thalita, quando diante do drama, diante da realidade, e muita gente liga uma chavezinha no espírito que a pessoa coloca ideologia de lado e vira outra pessoa. Isso acontece em momentos dramáticos. Você vê o João Dória, você vê aqui o Witzel, os governadores, prefeitos. Acontece, é muito comum. Aqui no Brasil nunca viveu guerras, né? Mas a gente agora vive uma guerra contra o vírus. Então, essas questões ideológicas, em muita gente, são postas de lado. E a pessoa fica diante da solução pragmática, de acordo com a ciência, né? Então, a expectativa agora, o próximo ministro, ele vai respeitar a ciência, porque se ele não respeitar a ciência, o drama a ser vivido pelo Brasil vai ser muito maior, vai ter proporções muito maiores, mais gente vai morrer. O Bolsonaro, ele quer passar a mensagem de que ele está preocupado com a economia. Ele não está preocupado com a economia. Ele está preocupado com ele, só ele próprio. Porque o Bolsonaro, ele começa a presidência, os valores políticos do Bolsonaro, né, a narrativa com a qual ele ganhou a eleição e com a qual ele pretendia se estabelecer, era assim, contra a corrupção, contra o PT, né, contra o comunismo. Agora, diante de uma pandemia, a questão não é mais propriamente a corrupção, a questão agora é um presidente que seja um líder, né, de uma administração eficiente, que combata o vírus com eficácia, com inteligência. O que a gente viu na China, em Wuhan, foi impressionante que a gente viu. Você vê que o governo chinês, nas primeiras semanas, localmente, tentou esconder, mas logo depois a China deu uma lição para o mundo de eficiência, usando inteligência artificial, porque os chineses, foi distribuído aplicativos de celular para pessoas medirem febre por aplicativo, para você ter um controle onde todo mundo está, né? Enfim, agora a gente tem que fazer pressão, né? O máximo possível, as estruturas organizadas da sociedade têm que fazer pressão para que o governo respeite a ciência, né? A nossa força, o parlamento brasileiro e o judiciário aparentemente estão bastante coesos, né, nessa percepção de que é preciso respeitar a ciência. Então, a gente tem que acreditar e pressionar para o judiciário e o legislativo pressionarem o governo, manterem o governo na linha, né, para a máquina pública, né, para a máquina do Estado, que é uma coisa superior ao governo Bolsonaro, para a máquina do Estado continue trabalhando para salvar vidas e salvar a economia também, porque a economia não vai ser salva com gente morrendo, porque se o número de mortes chegar a 1 milhão no Brasil, né, que economia? Qual vai ser a economia? As pessoas vão ficar desesperadas, vai ser muito mais o país vai ficar muito mais instável, né? Quem vai para restaurante, né? O Bolsonaro, ele acha que se ele baixar uma ordem, o país todo vai voltar ao normal. Não é assim, ninguém vai arriscar a sua vida porque o Bolsonaro falou, ninguém vai ir em lugar nenhum, o comércio vai continuar tendo prejuízo. As pessoas vão se sentir seguras com um governo responsável, né? Claro. Miguel do Rosário, jornalista, editor do blog O Cafezinho. Miguel, agradeço demais a sua participação. Até uma próxima. Um beijo grande para você. Obrigado, Thalita. Até a próxima. Até.